Boa noite a todos e saudações a quem está assistindo ao vídeo. Tá bom o som aí atrás? Tá tudo direitinho? Tá. Então hoje nós vamos dar prosseguimento e sequência no capítulo 7 que o Chico iniciou a semana passada, Francisco, e hoje nós vamos abordar os itens de 11 a 13 do capítulo, tendo por tópicos o orgulho e a humildade e missão do homem inteligente na terra. Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente pode dizer também, felizes serão aqueles humildes. Felizes serão os humildes. Algumas pessoas podem achar isso um contrassenso, né? Uma vez que, de maneira geral, dentro do que a gente visualiza aí no nosso dia a dia, geralmente o humilde é sempre oprimido, né? Pelas demais pessoas. Então, algumas pessoas podem pensar, mas que coisa, que contrassenso, né? Como que pode alguém humilde vir a ser feliz? No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4 tem por título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no capítulo 15, o título é Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. A gente também podia, de uma maneira diferente, esse título dizer que ninguém verá o reino de Deus se não exercer a caridade. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém verá o reino de Deus se não exercer a caridade. E o que é ver o reino de Deus? Será que tem um lugar onde aqueles seres que atingiram um certo grau de angelitude, só a eles é concebido ver o reino de Deus, ver a Deus? Ver o reino de Deus, na verdade, é atingir um estado de espírito tal que se consiga passar a ter uma compreensão do nosso Divino Pai. E para que isso seja possível, há necessidade de que se atinja o que o Espiritismo trata como espírito puro. É aquele espírito que já atingiu um grau de evolução de uma certa magnitude, que consegue ter a compreensão de quem é o nosso Pai. Ver o reino de Deus é atingir esse estado de espírito. E ninguém pode chegar a esse estado de espírito se não nascer de novo, ou seja, através das sucessivas reencarnações. E ninguém pode ver o reino de Deus também se não exercer a caridade. Acontece que para que se exerça a caridade na sua plenitude, uma das condições é ser humilde. Por isso, Jesus remete aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, felizes serão os humildes. Porque os humildes estão atendendo a uma condição para que se possa exercer a caridade na sua plenitude. Humildade. Existe uma definição que diz assim: humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência.
conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. No livro Pensamento e Vida, o capítulo 24 tem por título Humildade. Esse livro é de autoria de Emmanuel através de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier. E numa das frases do capítulo está assim: a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Ou seja, a humildade está em tudo que é da natureza divina. E o que se contrapõe à humildade? É o orgulho. O orgulho é o impeditivo para que se seja humilde. Porque, gente, não existe a condição de ser humilde e orgulhoso. Se um é contraponto do outro, ou se é humilde ou se é orgulhoso. Infelizmente, a grande maioria dos habitantes do nosso querido planeta Terra tem uma tendência muito maior de ser orgulhoso. Mas de onde vem isso? Será que Deus nos criou orgulhosos? No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, tem um tópico chamado orgulho e egoísmo. E o Kardec escreve assim, ó: o egoísmo e o orgulho têm origem num sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm razão de ser e utilidade, pois que Deus não faz coisa inútil. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. É o homem que o produz por abuso dos dons divinos em virtude do livre-arbítrio. Este sentimento contido em justos limites, o orgulho, é bom em si. A sua exageração é que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece às paixões, que o homem desvia do seu fim providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso, mas simples e ignorante. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Deus cria cada um de nós da mesma forma, simples e ignorante. Foi o homem que, ao malversar o instinto que Deus lhe deu para a própria conservação, se tornou egoísta e orgulhoso. Então, como Kardec explica aqui, lá no nosso início de condição humana, o orgulho era uma necessidade. Mas por quê? Exatamente pelo instinto de conservação. Naquela época, lá atrás, remota, primitiva, havia uma necessidade pela sobrevivência, por conta da sobrevivência, de que cada ser tivesse o orgulho em si. O que ocorreu, na verdade, é que, no decorrer da sequência dos anos, né, e das sucessivas encarnações, o ser humano ele foi extrapolando isso, esse instinto, né, que o orgulho, como diz aqui, é uma condição instintiva. E aí o homem começou até a se achar que era Deus, né? A hora que veio, descobriu o fogo, começou a descobrir um monte de coisa, achou que era o centro do universo, né? E foi extrapolando, quando na verdade deveria caminhar no sentido oposto.
E hoje sofremos a consequência disso, porque é extremamente difícil retirar da gente o orgulho. Porque passamos tantas vidas sucessivas exacerbando ele, e agora ele não vai sair num estalar de dedos assim da gente. Exige uma luta constante e determinante para que a gente sufoque ele. Foi muito mais fácil, né, destacar ele em nós do que agora sufocar o orgulho. Mas acontece que, ainda dentro do pensamento e vida que o Emmanuel cita no capítulo Humildade, ele diz assim, possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo. Ocorre que o orgulho, por ser uma oposição aos desígnios que Deus delega a cada um de nós, o orgulho nos causa doenças no sentido emocional, espiritual e, consequentemente, até em nosso corpo físico. Porque o orgulho é um fator de desequilíbrio em nós. E às vezes a gente, aliás, às vezes não, na grande maioria das vezes a gente não tem nem a percepção disso. Que uma doença em nós é reflexo de um orgulho, do orgulho que a gente vivencia no nosso dia a dia. Como diz aqui, né? Como Emmanuel cita. O orgulho nos causa desequilíbrio. É um fator de desequilíbrio. E tudo que é fator de desequilíbrio gera consequências não muito boas. E o próximo tópico, que está no item 13, missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. E mais à frente, no mesmo item 13, a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Kardec, junto com seu grupo, no Livro dos Espíritos, formula a questão 919. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E o plano espiritual responde ao grupo de Kardec. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Acho que a grande maioria de nós já tinha ouvido esta frase. E este sábio é Sócrates. E no começo do Evangelho, na introdução do Evangelho, tem uma série de pensamentos de Sócrates. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, é muito legal. Procurem dar uma lida no início do Evangelho, porque ali Sócrates expressa o quanto, né, de cristianismo, de conceitos cristãos, ele já formulava há 500 anos antes de Cristo, que é a época dele.
E de Sócrates também, esta expressão, só sei que nada sei. Olha que interessante, Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Porque a única maneira de a gente melhorar, gente, é se conhecer. Se a gente não se conhece, a gente não sabe os nossos pontos deficientes, né? As nossas características, a nossa personalidade que precisa ser ajustada. Se eu não me conheço, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer para ir ao encontro dos desígnios que Deus traça para mim, traça para cada um de nós? Eu desconheço. E Sócrates fala aqui, eu só sei que nada sei. E sabia muito, hein? Sabia muito. Então, a fórmula para que a gente consiga ver o reino de Deus e exercer a caridade na sua plenitude é se conhecer. Só que, para que a gente tenha essa determinação de se conhecer, tem que ser humilde. Porque aquele que é orgulhoso acha que sabe tudo. E nessa posição de achar que sabe tudo, ele nunca vai se preocupar em olhar para si e procurar ver onde estão as suas deficiências. Ora, eu sei tudo. Vou me preocupar com o quê, né? Não preciso subir nada. E há uma grande diferença entre aquele que é inteligente e aquele que é sábio. O inteligente, ele pode dominar e domina as questões do intelectual, da ciência. Acontece que o fato de ele ser inteligente não é determinação de que ele é sábio. Porque o sábio é aquele que já tem a noção do que Deus espera dele. E não tem a ver com religião, tá, gente? O sábio, ele pode estar em toda e qualquer religião. Tem a ver, sim, com o seu conceito de vida, com o bem que ele faz. Porque quando ele faz o bem, lá dentro dele, ele sabe que Deus, de alguma forma, está pedindo dele isto. Então, que possamos nós ser inspirados no sentido de, dentro do nosso esforço, ir oprimindo o orgulho que cada um de nós tem. Habitantes do planeta Terra, com exceções de muito poucas pessoas, todos nós temos orgulho. Isso é uma condição natural, criamos isso. Então agora cabe a gente, consciente disso, que a gente vá dentro do nosso esforço do dia a dia, da nossa vida, ir reprimindo isso e despontando a humildade. Porque aí a gente vai ter salvação. E vai conseguir ver o reino de Deus em algum momento. Está distante. Mas a gente pode sair correndo e chegar mais rapidinho. Né? Que Deus nos inspire sempre para as boas ações e os bons propósitos. Boa noite a todos.